Oro sim. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela noite de sono que tivemos e que pôde repor nossas energias. Eu oro pedindo para que o Senhor abençoe a nós durante essa aula, que possamos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Eu peço para que abençoe a todos que estão aqui presentes e o mesmo para aqueles que não puderam assistir à aula. Te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Beleza, obrigado. Ô, Larissa, o seu primo tá na outra sala ou ele vai participar com você? Ou ele não vai participar com a gente? Não, ele vai continuar participando da outra sala até o fim do ano. Ah, tá bom. Beleza. Então é o seguinte, negada. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16 é o texto que a gente vai ver hoje. Capítulo 16, a partir do versículo 19. Tá? Então eu já vou projetar aqui para vocês daqui a pouco. Ah, vou por agora, vai. Eu queria ficar grandão na tela, mas tudo bem, não tem problema não. Exibir, não é esse botão aqui não, peraí. Nossa, eu tô igual tiozão hoje. Aqui. Uma janela. Essa janela. Mandei a janela. Gente, então vamos lá. O tema da nossa aula hoje é no roteiro da morte, o estado intermediário. Rapaz, que coisa mais macabra, né? Mas o que dentro da teologia, dentro do que a Bíblia fala, o que significa estado intermediário? É o seguinte: a pessoa que morre hoje, morre agora, neste momento, ou morreu há muito tempo atrás, né? Enfim, quem está morto agora está em um local esperando o julgamento final, ok? Quando vier o julgamento final, essa pessoa vai ressuscitar, ela será julgada e então ela vai para o céu ou vai para o inferno, tá? Mas eu só quero esclarecer que, por exemplo, o crente que morre hoje vai para um lugar, né, o paraíso, e fica lá esperando o julgamento. Ele fica lá de boa, consciente, feliz, contente, tendo comunhão com Cristo. Aí chega o juízo final, ele é julgado, mas esse julgamento do crente não é para, você vai para o céu, vai para o inferno. Isso aí já está decidido, entendeu? O julgamento do crente só serve para ele prestar contas do que fez para Deus, né? E se você vai estar diante de um tribunal e você vai prestar contas do que você fez, então, logicamente, você se lembra do que você fez, tá? Tem muita gente que fala, não vou lembrar. Vai lembrar sim. Vai lembrar, a gente vai ver textos aqui que mostram isso. Então, de um lado, é a turma que está nesse estado intermediário esperando a ressurreição, mas que vai para o céu. E também tem uma outra galera que está hoje no inferno, né? Não tendo comunhão com Cristo, realmente já sofrendo, né? Por ter rejeitado a Cristo, e eles estão esperando o juízo final para ressuscitar e então para o lago de fogo. O Henrique Machado, o Henrique ou o Gui que entrou? E aí, quem que entrou? Qual dos viola que entrou? Ou nenhum? Que é um Machado, né? Quem que entrou? Henrique. Então tá bom, Henrique. Seja bem-vindo. Então, é sobre esse estado intermediário que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, beleza. Vamos abrir lá, então, em Lucas 16, 19. E olha, a gente vai precisar fazer um exercício. Vocês estão conseguindo observar o que eu compartilhei? Porque nem para mim está aparecendo. Sim, tá aparecendo. Hoje a gente vai ter que fazer um exercício de observação do texto. Tá? Então eu vou precisar bastante da participação de vocês. Beleza? Então, vamos imaginar aqui que que o texto de hoje é como se fosse
um teatro. Não sei se você já participou de um teatro, mas no teatro você tem várias cenas e vários momentos, né? Então, assim, se isso aqui fosse um teatro, essa peça se chamaria, né, O Rico e o Mendigo, né? Ele foi escrito por Jesus, e está lá em Lucas 16, 19. Os personagens, o homem rico, Lázaro, né, que é o mendigo, e Abraão. A época, né, quando isso acontece, isso é em todos os momentos, no sentido de que essa história, a realidade dessa história acontece em todos os lugares, né? E o lugar do drama é a terra, o céu e o inferno. Olha que loucura, né? Deixa eu passar aqui. Muito bem. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é ler um texto, tá bom? Vamos ver aqui. Ô Larissa, você poderia ler para a gente essa parábola? Pode ler com calma, não precisa correr, não. Lucas 16, do 19 até o 31. Tá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Seu microfone está desligado. Obrigado, Gabriel. Os meus professores do seminário fazem isso, eu falo, ai, que velho burro. E agora eu estou fazendo igual. Mas tudo bem, vamos lá então. Bom, se você já foi num teatro, você vai saber que o teatro todo ele é dividido em atos, né? São as partes do teatro, e cada ato também é dividido por cenas. Então, se isso aqui fosse um teatro, a primeira parte tem a ver com a vida antes da morte do ser humano, tá? E eu quero que todo mundo, de preferência, se vocês usarem a Bíblia de papel, né, vai ficar mais fácil, tá? Olhe para os primeiros versículos e eu quero que vocês observem, principalmente, a desigualdade entre a vida de um e o outro. Por quê? Essa parábola ela está mostrando bastante a diferença da vida entre a vida de um e outro, tá? E também o relato da vida de um homem rico e de um mendigo, tá fazendo esse contraste. Então, vamos fazer o seguinte: olha lá para o texto e do versículo 19 até o versículo, deixa eu ver, 21, que eu marquei aqui, a gente vai encontrar alguns contrastes, tá bom?
Vamos pegar, então, as características dessas pessoas. Então, começa lá no 19, olha para o 19, versículo 19. Como que o homem rico ele é caracterizado? Pode abrir o microfone aí e vamos listar aqui as características do homem rico. Rebeca, fala uma característica aí que você viu no texto do homem rico. Cada um fala uma característica. Ô, Felipe, Oi? deu pra. Vocês escutaram toda a leitura? É que o meu fone, ele, não sei, bugou Não, aqui, daí tava tudo quieto a hora que eu terminei. não, deu sim. É que o meu microfone estava fechado, né? Mas eu falei, obrigado, muito bem, deu para ler. Ah, tá, eu tive que sair porque eu não tava escutando nada. Ah, não, tranquilo. Então, vamos lá. Larissa, você que leu, fala ó, uma característica aí do homem rico. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Legal. Primeira característica do cara é que ele se vestia chique. E essas palavras aqui, tanto de púrpura, né, que ele se vestia de púrpura como linho fino, eram vestes caríssimas. Primeira coisa, né? Quem se vestia assim eram os muito ricos e também os sacerdotes, tá? Não sei se o texto está querendo indicar que esse cara era um sacerdote, mas com certeza que ele era extremamente rico também. Legal. Gabriel Cardoso, quais outras características desse rico nós temos aí? Fala que ele se regalava esplendidamente. Isso, ele se regalava, ele vivia no luxo, ele se dava todas as coisas, né? No meu aqui diz que ele vivia no luxo todos os dias. Chique. Será que tem alguma outra característica dele até o versículo 21? Não, acho que aí. Eu acho que dele não tem. Acho que Não, agora né? é só do mendigo. Legal. Vamos para o mendigo. As características do mendigo tá lá no versículo 20. Aqui, na NVI, diz o seguinte: diante do seu portão fora deixado o mendigo. Ontem eu estava consultando o original grego e essa palavra deixado também pode ser traduzido como jogado. Sabe quando você joga um negócio? Larga lá. Então, então esse deixado também denota que ele foi largado, jogado. Pode ser uma característica também, né? Mais do que ele foi lá e se assentou, alguém foi lá e jogou o mendigo. Entendeu? Então, mais ainda. Rebequinha, qual outra característica a gente observa aqui sobre o mendigo? O que acontecia com ele? Ele era coberto de chagas. Peraí, acho que a Rebeca falou alguma coisa. Pode falar, Rebeca. Eu tava andando, eu tô no shopping e eu não prestei muita atenção no texto, então eu não sei nenhuma característica. Ah, tá bom, tudo bem, não tem problema não. Mas fique escutando a gente, acompanha, não tem problema não. O Gabriel, pode falar. Fala que ele era coberto de chagas. Isso, ele era coberto de chagas, isso está no 20, aí no 21 dá outras características também. Que ele tinha as feridas. E tinha um monte de ferida, e aí viu o cachorro e lambia as feridas dele, né? Imagina só. E aí, no início do 21, fala que ele desejava comer alguma coisa. O que ele queria comer, Larissa? As migalhas que caíam da mesa do rico. As migalhas, tadinho. O cara era tão necessitado que ele não queria nem a comida. Ele estava afim, mesmo era das migalhas, né? Olha que situação horrorosa que esse homem se encontra. Então, aqui nesse nosso quadro, a gente pode observar o seguinte: indique as desigualdades na vida dos dois personagens. Então, quanto à alimentação, o rico ele tem um banquete. Por quê? Porque ele vivia no luxo, na farra, na festa todos os dias. E o Lázaro, ele passava fome, a ponto de querer as migalhas, né? Quanto às vestes, o
quantas vestes, o rico só no luxo, entendeu? O cara era pura ostentação. Agora, o pobre do Lázaro, ele era tão mal vestido que os cães tinham acesso às feridas, né? Normalmente a pessoa, ela se cobre toda, né? Principalmente naquela época, né? Tinha vestidos longos e tal. Então significa que muitas partes do mendigo ficavam para fora, uma perna, né? E essa questão dos cães é muito curioso, porque os cães, eles eram muito mal vistos na época de Jesus. Porque muito dos cães que a Bíblia fala são animais selvagens. Não é o seu pincher, não é o poodle, né? Não é o seu bulldog bonitinho, o seu pet cheirosinho. Normalmente são animais selvagens. Então, se tem cães vindo lamber a ferida do Lázaro, talvez esse cachorro selvagem está muito mais interessado em devorar o cão, ou devorar o Lázaro, do que encher as paciências dele, entendeu? Quanto à saúde, o rico é rico, meu filho. Você acha que ele vai parar no SUS? Claro que não. Ele tem lá uma Unimed 10.0. Eu falei Unimed porque nem eu conheço. Nem eu conheço aí um bom plano de saúde. Mas o cara tinha de tudo. E o pobre, o Lázaro, ele era coberto de chagas, tá? Então, estão reparando que tem um contraste entre um e outro? Muito bem, vamos para o segundo ato, que é a vida após a morte. A primeira cena, então, vai ser a realidade da morte. Como se deu essa morte? Olha só, vamos olhar então aqui para o versículo. Deixa eu voltar aqui e olhar para a cara para vocês. Isso. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Aí, quando o mendigo morre, acontece uma coisa. O que acontece? Larissa, o que acontece? Os anjos levam ele para junto de Abraão. Isso! Cara, imagina só. Tu morre, aí vem quem? Quem tá chegando, Larissa? Ó, tô chegando. Quem que é esse aqui? Os anjos. Isso aí, isso aqui vai ficar gravado. São os anjos chegando para te levar. E aqui fica uma informação bastante interessante. Por a parábola, o que é uma parábola? É uma história, normalmente, todas elas inventadas por Jesus para ilustrar verdades espirituais. Não, a maioria das pessoas creem que isso aqui é uma parábola, outras acham que é uma história, de fato, tá? Mesmo que seja uma parábola, não significa que isso aqui é pura fantasia, tá? Porque muitas parábolas falam a respeito de casa, moeda, viajantes, assim, coisas reais, coisas concretas que de fato aconteciam. Simplesmente é uma história e aquilo acontece, tá? Isso aqui também. Então, quando a gente olha a figura dos anjos, né? Deixa eu parar aqui a apresentação para vocês olharem para mim. Quando a gente vê a figura dos anjos na Bíblia, os anjos eles desempenham muitos papéis, tá? Eles ajudam, quer dizer, eles protegem, eles fazem milagres quando era necessário lá no Antigo Testamento, eles ajudam e protegem os santos, eles são mensageiros. E também nessa parábola, a gente tem um indício de que os anjos também são responsáveis pelo transporte das almas que vão para o céu, ok? Então, quando você morrer, eu espero que Jesus venha antes, né? Mas quem vai te levar até a presença de Deus são anjos. Olha que curioso, né? Então, quando você bater as botas e vira um anjo, segue o anjo. Viu, Larissa? Segue o anjo. Não sai correndo do anjo, não. Não. O anjo é o caminho. Tá? Pode deixar, tá bom.
O Gabriel caiu aí, mas o Gabriel está falando que o anjo, os anjos também são responsáveis por levar os crentes até a presença de Deus. É isso que a gente vê aqui no texto. Então, se por um acaso Jesus não voltar e você também morrer, quando você vira o anjo, segue o anjo. Não é para correr do anjo, tá bom? Vai com ele que tá tudo certo. Se você vê o anjo, legal. O problema é se não vê o anjo, aí lascou, tá? Então vamos seguir aqui. Quem chegou aí? O Ivan? Fala, Ivan, beleza? Opa. Opa! Viu, ô Ivan, a gente está estudando o texto de Lucas 16 e neste momento nós estamos no versículo 22. Lucas 16, 22. Tá? Muito bem. O rico, o mendigo Lázaro morre e os anjos levam ele. Só que o rico, ele morre e o que acontece com ele? O que diz o texto, Gabriel? Que ele é sepultado. Só é sepultado. Não tem anjo na história, né? Então é outro contraste também. O rico, que é o Lázaro, e olha só que interessante, Lázaro, a palavra Lázaro significa Deus é meu ajudador. Eu acho que é isso, quer ver? Ó, significado Lázaro. Ih, cadê? Deus, assim, ó, Deus socorreu, Deus ajudou. Ou Deus é meu ajudador também pode. Então, o nome do mendigo já indica que era um cara que temia a Deus. Ele colocava a esperança em Deus, ele era ajudado por Deus. E o rico, ele não fazia isso. Por ser rico, quer dizer, não por ser rico, mas ele depositava a sua esperança na riqueza. Enquanto Lázaro era ajudado por Deus, o rico era ajudado, confiava, colocava sua confiança, seu amor no dinheiro, tá? Você pode ser crente e ser rico? Claro que pode. Eu espero que você seja, eu desejo isso para você. Seja muito rico, né? O problema se torna quando a pessoa coloca a esperança na riqueza. Aí fica ruim mesmo. E aí o que acontece? Ele morre e ele vai para o Hades. Tá? Deixa eu voltar aqui a compartilhar um negócio. Opa, não é aqui não, menino. Segundo aqui, né? Jesus mostra que o que vem depois da morte, céu e inferno. E as impossibilidades depois da morte. Beleza, olha só o que a gente vai verificar então. Quando, lá no 23, agora a gente vai olhar para o 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, você achou aí, Ivan? Achou o texto? Oi? Achou o texto? Sim, tô no texto. Legal. Então agora, Lucas 16, eu estou no 23. No Hades... No inferno... Ah, tá. Não era pra mim, não. Desculpa. Não, é questão de tradução, mas é a mesma coisa. Eu vou ler aqui. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Essa parte aqui é uma parte bastante curiosa, porque a gente não tem em outras partes da Bíblia mais informações se do inferno dá para ver o céu e do céu dá para ver o inferno, né? Eu não, aí, sinceramente, eu pesquisei, mas eu não achei nenhum comentarista que defendesse isso, que de um lado dá para enxergar o outro, ou se Jesus, ao formar a parábola, contou essa história e montou essa história desse jeito para que a gente pudesse ter um diálogo, simplesmente, e a gente pudesse aprender, entendeu? Então, eu também fico na dúvida aqui, e a minha resposta é: eu não sei se essa parte da parábola, de fato, acontece
né? Até então eu sei que acontece. O anjo vem e tal, as coisas que a gente vai aprender a partir daqui também, né? Que um lado não dá para ir para o outro, não dá para voltar dos mortos para a vida. Tudo isso a parábola vai tratar e é real, porque em outras partes da Bíblia a gente tem essas afirmações. Mas essa partezinha aqui, que um enxerga o outro, a gente não tem em outros locais da Bíblia. Então eu também fico na dúvida se é uma parte que Jesus ilustrou, né? Simplesmente para complementar a história. Então talvez alguém aqui um dia se torne um grande teólogo, uma grande teóloga e resolva essa situação. Eu não consigo resolver, tá bom? Ele olha para cima e lá no 24, e ele chama o Abraão. Só que olha só, ele chama de pai Abraão. Pai Abraão. Significa que o cara ele era religioso. Ele tinha consideração por Abraão. Ele conhecia o paizão Abraão, né? Ele pede por misericórdia e manda Lázaro e fala assim, ó, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Gente, presta atenção no negócio. A gente tem um rico que foi servido a vida toda durante a vida, né, na Terra. E o que ele está pedindo aqui depois da morte? Que aconteça o quê? Ele quer continuar sendo servido, né? Ele quer continuar sendo servido, velho. Ele quer continuar sendo servido. Então, olha só que curioso, como não só a memória da pessoa, a consciência, vai também para o além, mas o caráter também vai. Olha que doideira, principalmente para o inferno, né? Claro que quem for para o céu vai ter uma mente renovada, transformada, santificada. Lá não vai ter pecado, né? Mas a pessoa que for para o inferno, o pecado continua com ela, né? E esse caráter de ser servido, de se sentir superior, continua. O coitado do Lázaro agora vai estar sendo consolado e o rico manda o cara ir lá molhar a ponta da língua. Mas aí o Abraão vai dar uma resposta nele, uma resposta para ele, né? No 25. Mas Abraão respondeu. E eu vou falar, hein? Abraão foi até meio que simpático, porque ele falou assim, ó, filho, vai de uma forma bem terna, né? Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Aí, o que acontece? E além disso, opa, cadê? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Olha só o que aconteceu. Inverteu. Olha que curioso. Então, antes a gente tinha Lázaro sendo atormentado e o rico na boa. E agora a gente tem Lázaro na boa e o rico sendo atormentado, né? E aí ele segue aqui, 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Isso é real, tá? Isso é real. Muitas outras passagens da Bíblia, a gente percebe que não tem como atravessar, uma vez salvo, uma vez com Cristo na glória, você não cai mais de lá, tá bom? Então, essa parte da parábola, a gente pode ter certeza que se você morrer e estiver com Cristo, não tem um escorregador que desce para o inferno. Não tem um elevador, você aperta lá para descer, aí abre. Sabe, tem desenho animado antigo que era desse jeito, né? Principalmente do Pica-Pau. O Pica-Pau, quando na época ele era bem malvado, ele gostava de mandar o pessoal pro inferno. Aí apareceu um elevador assim com um diabo. Não, primeiro um anjo perguntando, sabe? Uma vozinha bem fraquinha assim.
Aí ele, não. Aí apareceu um outro elevador com o diabo dentro, desce. Aí ele empurrava a pessoa que ele não gostava pra dentro e mandava o cara pro inferno. Pica-pau, meu Deus do céu. Enfim. Então não tem como passar, tá bom? Quem tá no céu não perde a salvação, né? Não vai, você aprontou aqui, o Ivan quebrou a árvore da vida, vamos mandar ele pro inferno. Não, não tem como, né? E a Larissa foi conversar com Abraão e desrespeitou Abraão, vou mandar ela pro inferno. Não, então vocês podem ficar tranquilos, porque primeiro vocês não vão aprontar, que vocês estarão transformados, né? E não tem como escorregar para baixo. E também não tem como subir. Quem tá no inferno já foi, já era. Não tem mais volta, né? Pipipipi. Aí o 27, olha só o que ele faz no 27. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda. Opa, ele vai mandar alguém. Ele vai tentar mandar quem para fazer o negócio? Olha pro texto. Olha pro texto. Manda Piriri ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Quem que o cara quer mandar? Pode responder, Ivan. Ou já responderia, eu não vi. Não, eu só achei sua cara engraçada. Eu tô esperando alguém Tô responder. no texto aqui. Ivan, o rico quer que Abraão mande quem? Gabriel. Então pode ser você, Gabriel. Ele quer que mande Lázaro e Ele quer voltar? que mande Lázaro. Isso. Gente, é o seguinte. O cara ainda não tá se tocando. O cara ainda não tá se tocando. Ele quer que o Lázaro continue servindo ele. Né? Então, olha só a nojeira. Mas até então, na primeira vez que ele pede para Lázaro servir, é para molhar a ponta da língua, né? Então o cara só estava pensando nele, né? E agora é a primeira vez que ele começa a pensar em outras pessoas, mas mesmo assim é da família dele, né? Olha, eu tenho uns irmãos aí, avisa lá para ninguém vir para cá. E aí ele continua, versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Então Abraão está falando: eu não vou mandar o Lázaro, eu não vou mandar Lázaro, porque já foi enviado Moisés, Abraão, pensando nos judeus, né? Então, Moisés e Abraão já são os comunicadores. Não adianta mandar Lázaro. Aí o 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Então, assim, se um defunto aparecesse, né? Uma alma penada aparecesse na frente deles, e falasse: eu vim aqui te avisar que se você não se arrepender, você vai pro inferno. Sabe essa voz de alma penada, né? E ele fala assim: olha, Abraão respondeu: se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só que doideira. Abraão está falando o seguinte, presta atenção aqui, ó. Olha os meus olhos aqui, ó. Presta atenção. Para de se distrair que sua mãe está fazendo almoço. Olha para mim. Isso. Aí, beleza. Abraão está falando que nós já temos a palavra de Deus para comunicar as verdades de Deus e as verdades da vida após a morte. O coração humano é tão duro, o pecado deixou a pessoa tão cega que mesmo que se um defunto ressuscitasse, um espírito subisse dos mortos e falasse: gente do céu, eu estava lá no inferno e o bagulho é ruim, creiam em Jesus, se arrependam e aí vocês não vão para lá. Se isso acontecer, o pessoal não vai acreditar. Não vai acreditar. E vamos ser sinceros, não vai acreditar mesmo. Porque hoje em dia as pessoas não acreditam em milagres. Entendeu?
Se alguém voltasse dos mortos e contasse isso, hoje em dia, principalmente nesse mundo tão científico, as pessoas diriam: ah, sabe o que foi isso? Tem uma explicação científica para isso. Tem uma explicação lógica para isso. Você não precisa acreditar nesse negócio. A explicação é que esse cara estava dormindo, ele teve um sonho, porque ele estava em coma, na verdade ele não morreu, ele sonhou com isso, voltou do coma e acha que agora está... Fala sério, é esse tipo de coisa que a gente vai escutar. Então, realmente não adianta alguém voltar aí dos defuntos, porque não vai resolver. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Alguma pergunta até aqui? Não. Então tá bom. Só confirmem aí para mim se apareceu para vocês. Apareceu para você, Ivan? Alô? Ainda não. Ah, apareceu agora, carregou. Show. Então vamos seguir aqui. Olha só. Relacione os versículos de Lucas 16 com as ideias sobre o destino da alma. Então, assim, especulações, né? Sono da alma ou aniquilamento. O que é sono da alma? Tem gente que acredita que a pessoa, quando morre, ela não fica consciente, tá? Quando você morre, o corpo, quando a pessoa morre, né? Você não morreu ainda. Quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra e a alma vai para Deus ou vai para o inferno, né? Essa alma, ela é consciente, isso é você, entendeu? Da mesma forma que você pensa aqui dentro do corpo, você estará pensando lá no céu. Da mesma forma que você pensa, raciocina, tem emoções de alegria, de tristeza, a pessoa que vai para o inferno, ela também tem raciocínio, inteligência, pensamentos, lembranças e tristezas, tá? Lá no inferno. Só que tem gente que acha, que defende que a pessoa, quando morre, a alma... O que aconteceu? O que aconteceu aqui com a alma? Ah, vocês não estão me vendo, né? A alma, ela dorme, né? Ela fica assim inconsciente. Nesse texto, a gente aprende que isso não é verdade. Ela está consciente, ela está conversando com Abraão. Então, essa ideia de sono da alma não existe. Aniquilamento significa que a pessoa desapareceu. Ela sumiu, né? Ela foi totalmente destruída. O texto também nos ensina que isso não acontece. Ela continua existindo, pensando, raciocinando, argumentando. É o que a gente viu aqui no caso do rico, né? Que mais? A ideia de purgatório. A ideia de purgatório é a doutrina católica que você vai para um local de tormento, ficar purgando, ficar purificando os seus pecados e depois de um tempo você sai. O texto não mostra isso. De fato, dá a entender que o estado desse rico é definitivo e não tem o que fazer. E reencarnação. Reencarnação é a ideia de que você morreu e você vai voltar à vida. Esse texto também mostra que isso não acontece. Uma vez que a pessoa morre, ela vai direto para o céu ou para o inferno, tá? Terceiro ato são as coisas que a Bíblia fala sobre o estado intermediário. A gente já falou sobre muitas características, sobre o que está acontecendo com essa pessoa, né? Mas vamos ver o que a gente pode ver um pouquinho mais aí. Ó. Registro bíblico. O Antigo e o Novo Testamento revelam o estado intermediário da alma. O que eu já praticamente já falei aqui. Bom, quero ler alguns textos com vocês. Vamos dividir aqui rapidinho. Cada um pode ler um texto só para a gente verificar algumas coisas. Vamos lá. Eu vou falar o seu texto, você só prepara aí e na hora exata você lê. Gabriel Cardoso, você vai ler Apocalipse 6,
de 9 a 11. Apocalipse 6, de 9 a 11. Ivan, Filipenses 1, de 21 a 23. Filipenses 1, de 21 a 23. Larissa, 2 Pedro 2, 9. 2 Pedro 2, 9. Tem outros aqui, eu leio depois. Muito bem. O ponto A aí diz o seguinte. Beleza. Ó. Ponto A. O ensino sobre o sono da alma ou aniquilamento não pode ser aceito, pois a Bíblia ensina que após a morte, o homem, né, a pessoa, a alma, continua a existir, permanecendo consciente. Gabriel, manda aí pra gente, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso. Gente, olha que doideira. Nós temos, então, o céu como cenário, tá? E o que o Gabriel leu foi o seguinte: Deus está no céu e tem almas ali, né? Pessoas. Essas pessoas morreram decapitadas por causa da perseguição. E elas se lembram disso. Olha só que doideira. Elas se lembram, elas têm na memória uma má lembrança. E aí eles chegam para Deus e falam assim: Senhor, quando que o Senhor vai vingar o nosso sangue? E aí, olha só, eles se lembram de algo ruim e ainda recebem uma má notícia. Porque Deus fala: olha, eu só vou vingar a morte de vocês quando o número dos que devem ser mortos se completarem. Então, ele fala que ele não vai vingar essas mortes e que, pior, vai morrer mais gente, né? Então, é mais um texto que mostra que as pessoas estão conscientes lá no céu, tá bom? Ah, mas no céu não vai ter tristeza, né? É um tema interessante para se aprofundar, que agora não dá mais tempo, né? Mas tem o texto fala que no céu nossas lágrimas serão enxugadas, nós seremos consolados. Na verdade, se a gente olhar para o texto aqui de Lázaro, Abraão falou o seguinte: agora, porém, ele está sendo consolado. Ué, você só consola quem está chateado, quem está triste, entenderam? Então, o céu é alegria porque você foi consolado da sua tristeza. Entenderam? Pegaram essa parte? Larissa, isso aqui é novidade para você? Não, tudo certo. Não o quê? Tudo certo. Ah, tá. Não, eu perguntei se isso é novidade para você. Aí você falou: não, tudo certo. Então tá bom. Então, beleza. Vamos seguir aqui? Tem mais um texto aí pra gente. Aí eu fico mexendo nesse negócio. Aí só toma o nariz. Aí, beleza. Próximo texto eu tinha dado para o Ivan, né? Para quem que eu dei Filipenses 1, 21, 23? Pra mim. O Gabriel? Pra mim, Ivan. É Filipenses 1. Quê? É o último que tá aparecendo aí no site, ó. Filipenses 1, 21, 23.
21, 23, tá. 21 a 23, 22, 23. Oi? 21 a 23? Isso. Tá. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Mas isso é Filipenses? É Filipenses. 1:21? Ah, não, li 2:21. Nossa, eu tô. Eu li o 2:21. Ah, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. legal. Olha só, Paulo, ele tá na dúvida se ele quer ficar vivo e continuar trabalhando ou se ele quer morrer e estar com Cristo. Olha a cabeça de Paulo, cara. Que coisa mais doida, né? Então, esse ponto B diz isso. Após a morte, imediatamente o cristão estará com Cristo no paraíso. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e esse seio de Abraão significa junto de Abraão, intimidade de Abraão, né? Bem próximo a Abraão, lugar ou condição de existência feliz. Beleza? Próximo texto aí que a gente vai ler é de 2 Pedro 2,9. E aqui, que aí sim é o Gabriel, né, que vai ler, 2 Pedro 2,9 vai dizer o seguinte: após a morte, imediatamente o ímpio é levado para um lugar de tormento, onde sofre punição contínua. Mas esse sofrimento não é o castigo final, e sim uma punição que precede o dia do juízo. O homem rico foi para o inferno, estando em tormento. Vamos lá. 2,9. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Isso. Nossa, eu falei Gabriel, né? Nada a ver. Foi. Mas aqui é muita loucura. Então, Pedro está falando que Deus sabe guardar o ímpio para o dia do castigo. E é bem isso que está acontecendo com o rico, né? Ele está sendo atormentado e guardado lá para o dia do juízo. E para a gente caminhar aqui para o final, eu vou procurar esse texto aqui, o ponto D, Apocalipse 20:11. 20:11. E aí vai dizer o seguinte, ó: tanto o justo como o ímpio aguardam o último dia, o dia da ressurreição. Nesse dia todos ressuscitarão. Essa espera é o estado intermediário. Nesse dia, o inferno definitivo será o lago de fogo e o céu definitivo, o paraíso, o novo céu e a nova terra, tá? Cadê o texto que eu vou ler? É o versículo é o capítulo 21 de Apocalipse, primeiro versículo, que diz assim, ó: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Se você ler o Apocalipse 20, versículos 11 a 15, ele vai contar para a gente que todos os mortos sem Cristo, eles ressuscitam e, uma vez julgados, né, e nesse julgamento vai ser avaliado se eles escutaram do Evangelho, se eles não escutaram do Evangelho, se ele foi um índio que nasceu lá no meio da Amazônia e nunca escutou a respeito de Jesus, então ele vai ter um grau de punição menor, porque ele nunca escutou de Jesus, mas mesmo assim ele vai ser punido. Ou se ele foi um adolescente presbiteriano que cresceu na presbiteriana de Campinas, ouviu o evangelho a vida toda e desprezou. Teve todas as chances do mundo para viver uma vida correta, crendo em Jesus e não creu. Essa pessoa vai ter uma punição maior, ok?
e felicidade, né? Então, só para ficar clara essa situação. E o último slide aí diz o seguinte: nesse estado intermediário, é o corpo que dorme, né? Porque ele vai para a terra, ele fica lá paradinho e se decompõe, por isso que dorme entre aspas, né? Nesse estado intermediário, o corpo dorme, aguardando o dia da ressurreição. A Bíblia não diz que a alma fica dormindo junto com o corpo. E sobre esse texto, acho que a gente pode ler esse 1 Coríntios aqui, para a gente encerrar a nossa aula, que eu não gosto de passar do horário. Eu sei que quando passa do horário, a cabeça do aluno desliga, né? Que a minha também desliga, então eu sei como é que é. 1 Coríntios 15, 51. Cadê a menina aqui que eu perdi? Aqui, ó. Eis que eu lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Aqui, nem todos dormiremos nem todos morreremos, tá? E aqui algumas coisas para a gente refletir. Para o ato final do roteiro da morte, vamos pensar: vocês creem que as pessoas, ao morrerem, irão para o céu ou para o inferno e sairão de lá no dia do juízo? A resposta é sim. A resposta é sim. Elas morrem, vão para o céu ou para o inferno e ficam esperando lá o dia do juízo final, tá? Tanto os crentes como os descrentes serão julgados. Mas esse julgamento é só para definir os prêmios para quem vai para o céu e o grau de punição para quem vai para o inferno. Outra pergunta: conhecer o destino da alma pode nos dar algum conforto? Por quê? Sim, conforto, porque a gente sabe que a pessoa que morreu com Cristo, ela está descansando com Cristo, sendo consolada por Cristo, consciente e até mesmo nos esperando, né? Esperando os próximos santos, pessoas da família, coisa e tal. Então todo mundo vai se reencontrar no céu, vai ser aquela cena bonita de todo mundo se reencontrando, né? Então, se você perdeu alguém da família, alguém muito querido, saiba que você vai reencontrar essa pessoa e vocês vão viver o resto da eternidade. Então, para nós crentes, é muito mais uma questão de até logo do que adeus, né? Isso é muito bom, é muito gostoso a gente saber disso. E a última pergunta aí, é a última. Que desafios esses ensinamentos trazem para nós? Eu creio que é o evangelismo, né? A gente precisa anunciar o evangelho para todas as pessoas, levar o evangelho para todas as criaturas, de forma que todos creiam em Cristo, recebam a Cristo como único e suficiente Salvador e vivam para sempre no seio de Abraão, sendo consolado e tendo comunhão com Cristo. Amém? Cansei. Muita informação? O que vocês acharam? O que você achou, Gabriel, dessa aula? Eu acho que tem bastante informação, sim, mas deu para entender certinho. Beleza, muito bom. Muito bom. Rebeca, não sei se conseguiu acompanhar, espero que sim. Ivan também deve ter entendido, que é um rapaz inteligente. Então vamos orar. E se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente ora e encerra. Oi, Ivan. Junta coragem aí, irmão, e ora pra gente, por favor. Eu acho melhor não. Ô, Ivan, eu quero escutar você orando. Uma oração curtinha, não? Não. Então, Larissa, você ora pra gente? Ora. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigado por essa aula, por tudo que nós aprendemos, que nós possamos pôr em prática e que o Senhor conforte nosso coração, que nós possamos ensinar às outras pessoas o que aprendemos, para que um dia todos nós se encontramos com o Senhor no céu.
Em nome de Jesus, amém. 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 Beleza, então, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Se cuidem. E, por favor, não morram. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Falou.